Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31 ao 33. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um só o coração e a alma da multidão daqueles que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. O livro de Atos dos Apóstolos é uma inspiração para a igreja. O livro do Atos dos Apóstolos, na verdade, é um manual para uma igreja avançar e ter convicção a respeito do Deus que o chamou e dos planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Quando você vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver a promessa do Senhor se cumprindo no seu povo. Daqueles que estavam reunidos na casa, dos 120 foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a testemunhar a respeito desse transbordar do Espírito. Pedro, tomando a palavra, ele começa a anunciar o evangelho do reino de Deus e o arrependimento dos pecados. Naquele mesmo instante, naquela pregação, 3.000 almas se rendem ao evangelho. Dali eles vão à Porta Formosa. Em Atos capítulo 3, a cura daquele paralítico na porta do templo. Saindo dali, eles são levados ao Sinédrio. E eles estavam falando ali aos sacerdotes, ao capitão do templo e aos saduceus. E eles são interrogados, são presos e interrogados. Mas logo depois eles são soltos. E no testemunho dos apóstolos, tanto de Pedro como de João, a Bíblia diz que mais 2.000 almas se convertem. Agora são 5.000 almas se rendendo a Cristo. E o grande segredo está aqui no texto que nós lemos. A igreja, ela continuava unida, ela perseverava unida. A igreja, ela perseverava tanto na casa como no templo. Eles não deixavam de anunciar a Cristo, o evangelho de Cristo. A igreja não desanimava, eles caminhavam convictos da promessa do Senhor para as suas vidas. E essa é a chave, meu irmão, minha irmã. Essa é a chave para não desanimar no meio da caminhada. É ter convicção e os olhos firmados numa herança e uma convicção de que Deus, Ele é fiel para cumprir cada promessa feita a nós. Quanto mais o medo tentava invadir a alma e o coração da igreja, mais eles pediam a Deus a ousadia no Espírito Santo para romper, para avançar. Quanto mais as circunstâncias se levantavam contra eles, mais era o clamor deles, pedindo ousadia do Espírito Santo para continuar avançando. E esse é o grande exemplo para mim e para você. Eles reconheciam um mundo natural que estava se levantando contra eles, tentando paralisá-los, mas eles sabiam que muito mais real do que esse mundo natural que estava tentando pará-los era o mundo espiritual. Havia uma promessa, havia um propósito, havia um plano celestial para a vida deles.
e os olhos deles estavam exatamente no cumprimento da promessa do Senhor nas suas vidas e sobre as suas vidas. Por isso eles não paravam. Eles sabiam que além de uma guerra natural, havia uma guerra espiritual. Havia inimigos espirituais que estavam tentando paralisá-los. Mas sabe o que me chama a atenção? A chama que ardia no coração deles. Um desejo de viverem tudo o que Deus havia planejado para eles viverem. Essa convicção no coração deles. Nada vai nos paralisar, nada vai parar a igreja, nós vamos continuar avançando. Essa era a declaração com ousadia da igreja primitiva, e essa tem que ser a nossa declaração todos os dias. Deus tem planos, Deus tem propósito para mim e para você, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e continuar avançando. É tempo do Senhor fazer coisas grandes, mas nós não podemos parar nas circunstâncias. Sabe por quê? Os nossos corações precisam estar como o coração desse povo. Como era o coração deles? Como era a mentalidade deles? Eles pensavam assim: a minha história, quem define é Deus. É Deus quem define a nossa história. Não são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não são as oposições. Não são a perseguição que estamos vivendo. Quem define a minha história é o Deus que eu sirvo. Esses irmãos de Atos, eles não oravam, preste atenção nisso, eles não oravam para Deus tirar o problema da vida deles. Eles não oravam para Deus cessar os problemas, lutas, mas eles oravam para Deus lhe darem sabedoria para passar por esses problemas. Irmãos, todas as oposições que eles estavam vivenciando, eles sabiam que havia um propósito, e o propósito era de Deus levá-los para um nível mais alto. Todos os problemas, todas as lutas que eles passavam, era Deus trabalhando e elevando a igreja para um nível maior de intimidade com Ele. Eles sabiam que faziam parte dos planos de Deus e eles só queriam era serem aprovados por Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Talvez o momento que você esteja vivendo, nesse exato momento da sua vida, seja um tempo adverso, seja um tempo difícil. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a você olhar para o Senhor, olhar para o autor e consumador da sua fé, olhar para um plano maior do que esse momento que você está vivendo, e falar e declarar como essa igreja: o que define a minha vida não é esse momento, não é esse período que eu estou vivendo, mas o que define a minha vida é Deus, é os planos do Senhor, é o propósito de Deus. Por isso, eu não vivo pela vista, mas eu vivo pela fé. A fé que está firmada num Deus que pode, um Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder da fé que opera em nós. Existe um Deus que está trabalhando na minha e na sua vida. Eu não sei qual é as circunstâncias, mas entenda, Deus só está te provando para te aprovar para algo maior. Para algo maior. Deus só está elevando o nível da sua fé. Deus só está te tirando de um ambiente, te colocando num ambiente mais alto. Por isso os meus olhos, os teus olhos, precisam estar nele. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, eu não vou parar. Por isso, eu não vou desanimar. Por isso, eu não vou me abater. Por isso, eu não vou me entristecer. Por isso, eu não vou ficar paralisado. Eu vou continuar declarando, porque eu sei
porque eu tenho um Deus que vive e por fim Ele se levantará em nosso favor. A igreja vai avançar. O que nós precisamos nesse tempo é pedir o que essa igreja pediu ao Senhor: ousadia, ousadia para vencer todo espírito que se levanta contra a vontade de Deus. Ousadia para vencer todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda incerteza do coração. Ousadia, o espírito de ousadia. Ele te visite nessa manhã, nesse final de semana. Ele te encha de graça, de poder, e você viva intensamente os planos e os propósitos do Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que pareça que doa, ainda que pareça que está difícil e você não está entendendo, ainda que pareça que não é Deus, o Senhor está no controle de tudo. Deus tem um controle de tudo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, com essa palavra. Que o Senhor te leve a esse lugar de avanço, de avançar, não parar e viver o sobrenatural de Deus. Ele está logo ali. Você vai ser aprovado e você vai usufruir daquilo que Deus já preparou para você. Receba essa palavra no seu coração. Que o Senhor abençoe sua sexta-feira, o seu final de semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita, muita paz. Deus abençoe. Na segunda-feira nós retornamos, se assim o Senhor nos permitir.